certeza as coisas não ficaram mais fácil pra ele quando nessa época que ele ganhou mais de 20 quilos, ele simplesmente aparece numa propaganda de refrigerante parecendo o pai aposentado do meu amigo Jonas. Olha... Isso tem que ser fake, pô. Não, isso tem que ser fake, pô. Não. Zion Williamson vai sair da NBA de tanto comer. Essa aspas é um absurdo. Absurdo. Gigante. Essa aspas é gigantesca. Vai! Quem pegou o hype do Zion antes da NBA lembra como ele realmente era o próximo LeBron. De todas as comparações que as pessoas fazem de quem vai ser a nova versão de lendas que passaram na NBA, o Zion provavelmente era o único que as comparações eram justas. Ele deveria ter sido o próximo rosto da NBA antes mesmo do Embayama. Corta pra 5 anos depois e a gente tem mais memes sobre ele ser gordo do que os highlights dele em quadro. No ensino médio, o Zion já tinha 1,96 m e 120 quilos. Acompanha os números do peso porque isso vai ser importante. Desde essa época, ele era absurdamente atlético e ninguém parava ele quando ele ia pra cesta. Ele não só pulava pra bandeja... É que ele nem parece tão pesado, né, mano? 360, uma facilidade tão absurda que as cestas pareciam ter 1 metro de altura. Ele parava a internet todo o jogo que ele jogava. Isso sem falar dos tocos, que pra um garoto que não era nem maior de idade, superava a defesa de muitos adultos da NBA. No seu último ano, ele teve médias de 36 pontos, 11 rebotes e 3 tocos por jogo. Tem atletas que não conseguem ter esses números nem na sua melhor partida. E ele tava fazendo isso de média. Tudo isso mostra porque ele era chamado de novo LeBron desde aquela época. As médias do LeBron no último ano do ensino médio foram 31 pontos, 9 rebotes e 1 toco por jogo. O LeBron foi do ensino médio... Tem esse documentário lá no nosso Telegram, hein, que a gente assistiu, do LeBron. Esse é o único ano que a gente More pode Than Game. os dois antes deles entrarem na NBA. E ele chamava tanta atenção que vários jogadores da NBA já sabiam quem era Zion Williamson antes mesmo dele entrar na faculdade. Até porque ele já estava jogando como um adulto, tendo só 16 anos. Em 2018, com o fim do ensino médio dele, praticamente todas as cidades possíveis estavam de portas abertas pro Zion entrar no time deles. E de todas as opções, ele escolheu a Universidade de Duke, que pra mim, pelo menos, é a melhor universidade para formar jogadores da NBA. Várias estrelas que tiveram carreiras absurdas. Kentucky também é boa. E a Duke é foda. Ele se juntou com R.J. Barrett e Cam Reddish, formando um dos trios mais letais de se jogar contra no universitário. Na faculdade, ele provavelmente atingiu uma das melhores formas da carreira dele, infelizmente, tendo médias de 23 pontos, 9 rebotes e 2 tocos por jogo. Ele quebrou o recorde de eficiência em cesta de 2 pontos, fazendo quase 75% de que ele tentava, como praticamente ele ganhou todos os títulos que ele podia. Além de ele ganhar o título de atleta do ano do colegial, ele também ganhou o novato do ano da conferência ACC, a conferência que Duke joga, jogador do ano e MVP do torneio da conferência, nomeado time ideal como top 5 melhores jogadores do país e literalmente qualquer outro título que ele podia disputar. Eu tive que pedir pro chat GPT falar pra mim tudo porque é coisa pra caramba. O único título que ele não conseguiu ganhar foi de campeão, porque Duke foi eliminado no Elite 8, mas mesmo sem um título, todos viram que ele já tava com o nível pronto pra jogar na NBA, inclusive ele mesmo. O primeiro ano dele em Duke foi o único ano que ele jogou no universitário, entrando para o draft em 2019, sendo draftado na primeira posição pelo New Orleans Pelicans. No draft, alguns especialistas ficaram preocupados com a situação do Zion, porque ele tava sendo draftado com 128 quilos. Caralho, 128! Do que o Boban, que era aquele pivô gigante de absurdo, o amigo do... Pô, não tem que... Gente, caralho, que... Gente... Moleque, 128 quilos, moleque. A física não permite. O Luka, que participou do filme John Wick, e a preocupação com peso é completamente compreensível, porque o Shaquille O'Neal, por exemplo, o Shaquille O'Neal, quando tava no auge da sua carreira jogando pelo Lakers, tava com 150 quilos. E mesmo ganhando 3 títulos naquela época, as pessoas já falavam pra ele que se ele fosse um pouco mais atlético, um pouco mais dedicado, ele e o Kobe poderiam ter ganhado muito mais do que só 3 títulos juntos. E até mesmo o Shaq, que foi um dos pivôs mais dominantes, era pivô, quando entrou na NBA pelo Orlando Magic, tava pesando 128 quilos no seu primeiro ano, mesmo peso do Zion, só que tendo 2 metros e 19 de altura. Caralho. O Zion tava entrando na NBA com 20 centímetros a menos e o mesmo peso do Shaq quando ele começou. Lembrando que o Shaq era um pivô. O Zion, mesmo tendo a força pra jogar como pivô, é um forward, é um ala. Então tudo mostra que ele realmente estava acima do peso pra um jogador como ele. Mesmo com essa preocupação, ninguém duvidava das habilidades dele. Era tudo uma questão de tempo pra ver se tudo que as pessoas viram no colegial ia acontecer também com ele jogando na NBA. As pessoas só teriam que esperar um pouco mais, já que ele não jogou a Summer League, que é
como se fosse um mini campeonato da NBA, que os times colocam tanto as pessoas que foram draftadas, quanto os jogadores que têm menos tempo em quadra no time oficial, e até algumas pessoas que não estão no elenco principal, como atletas da D-League, já que o Zion ainda estava se recuperando da lesão do joelho dele, que quase foi pro gulag quando o tênis dele explodiu. Quem lembra Moleque, o tênis deles explodiu. Milhões de dólares. Nisso ele Moleque, o tênis deles explodiu. Jogos, e o pesadelo dele já começou aí. Porque a primeira coisa que falaram foi como ele tava com shape de barriguinha de pai de família, ao invés de parecer um atleta profissional. Mesmo assim, era tudo fun in games, porque as pessoas sabiam que mesmo com o peso dele, ele tinha muito jogo pra demonstrar. Esse jogo só ia demorar um pouco mais pra aparecer, porque ele não jogou o início da temporada regular. Só depois de 3 meses da temporada começar, a gente finalmente pôde ter o Zion em quadra, e ele finalmente mostrou que aguentava o tranco. No seu primeiro jogo, foram 22 pontos, 7 rebotes e 3 assistências, fazendo todos os 4 arremessos que ele chutou de 3. O que surpreendeu muita gente, já que o jogo dele era conhecido por sair correndo e enterrando, e ele no primeiro jogo fez todas as bolas de 3 pontos, o que ninguém esperava que fosse acontecer. Ele foi o primeiro jogador, desde o Michael Jordan, das suas primeiras 20 partidas, 16 delas fazer mais de 20 pontos, também quebrando seu recorde de pontos nos seus primeiros 24 jogos, além de ser o primeiro novato na história a fazer mais de 20 pontos nos seus 10 primeiros jogos seguidos. O jogo dele tava fino do fino para o novato, mesmo com a questão do peso que preocupava todo mundo, ele tava sendo constante, ele tava desenvolvendo o nível que todo mundo esperava da época do ensino médio e da faculdade. Toda a expectativa que ele tava jogando pra caralho, né, mano? Se ele tivesse saído saudável da faculdade, jogado a Summer League e o início da temporada, com certeza ele teria jogado muito melhor do que o pouco que a gente viu no seu primeiro ano. Nessa época, o Pelicans também colocou a bunda pra trabalhar. O Brandon Ingram já estava consolidado como a outra estrela do time. O Lonzo Ball já tinha corrigido seu arremesso e estava chutando muito melhor. Além das peças de rotação, como o Josh Hart e o J.J. Redick, que hoje em dia é o treinador do Lakers, caso você não saiba, estavam cumprindo o seu papel da rotação. Todo o trabalho que o Pelicans estava fazendo para montar um time em volta do Zion estava começando a dar certo. No segundo ano, o Zion jogou 61 partidas, bem melhor que é bem bastante coisa. No seu primeiro ano, fazendo médias de 27 pontos, 4 essa camisa do Pelicans é maneira. Sendo a maior média da sua carreira até hoje, tanto de pontos quanto de rebotes. O time ainda estava se desenvolvendo, nesse segundo ano eles acabaram em 11º da conferência, não foram tão bem, mas o elenco ainda era boa noite, Maios, como é que tá, mano? Muito jovem, e o Zion ainda estava no seu segundo ano. Eles tinham muito caminho pela frente, além do Pelicans ainda tá trazendo novas pessoas para formar o elenco, como foi o CJ McCollum que eles trouxeram do Trail Blazers. O plano do Pelicans para formar um time que podia disputar título em volta do Zion estava acontecendo. Porém, no seu terceiro ano na NBA, ele teve mais uma lesão, uma fratura no pé que fez simplesmente ele perder toda a temporada. Caralho. Essa lesão foi a novela que iniciou todo o drama em volta do Zion Williams. E pra ficar em volta dele tem que ser um drama gigante. Pós. Quando ele teve essa lesão, ele fez a cirurgia e deveria voltar bem no início da temporada. Mas cadê o Franklin? O fim da recuperação foi chegando, os médicos viram que a cirurgia não tava se recuperando do jeito certo e deram mais 2 meses pra ver se melhorava. E quando foi chegando o período final desses 2 meses, eles viram que a fratura tava pior e simplesmente tiraram ele dessa temporada. E tudo isso piorou a imagem do Zion, porque simplesmente durante esse período de lesão do pé, ele tava com 150 quilos. Em 2 anos de NBA, ele conseguiu engordar o que o Shaq levou 7 anos e 3 títulos pra conseguir. E com certeza as coisas não ficaram mais fácil pra ele quando nessa época que ele ganhou mais de 20 quilos, ele simplesmente aparece numa propaganda de refrigerante parecendo o pai aposentado do meu amigo Jonas. Olha... Isso tem que ser fake, pô. Não, isso tem que ser fake, pô. Não. A pança que esse maluco tem. Isso não é edição, isso não é inteligência artificial. É só um cara que comeu muito durante 2 anos. A parte mais triste da propaganda é que ele fez junto com o Zach LaVine, que é magrinho de rua e também era tão atlético quanto ele. E olha a diferença do Zach LaVine pro Zion Williams. They did my boy dirty, man. O problema do peso dele chegou num patamar tão absurdo que o Pelicans, quando acabou o primeiro contrato dele, decidiu renovar. E nessa renovação, simplesmente tinha uma cláusula sobre a quantidade de peso que ele deveria cumprir. Eles controlaram um controle de porcentagem de gordura pra ele não perder a grana dele. Caralho! Proibido comer, mano. Moleque, eu vou falar pra vocês, mano. Eu acho que meio que ficou por baixo do radar esse problema do peso do Zion pra mim, assim. A gente fala um pouco disso aqui, mano.
O contrato dele tinha uma cláusula que ele não poderia passar de 135 quilos somando o peso mais a porcentagem de gordura corporal. Então, por exemplo, se ele tivesse 120 quilos e tivesse 10% de gordura corporal desses 120 quilos, o total dessa fórmula daria 132, 3 quilos abaixo do limite que ele não poderia passar. Os caras simplesmente tacaram uma fórmula na gordura do maluco. Isso nunca aconteceu antes na história da NBA como estrela. E mesmo parecendo uma doideira da parte do Pelicans, o que sinceramente não é muito, porque o cara quebrou o pé, ficou fora da temporada e simplesmente ganhou 20 quilos, como que ele vai se recuperar se ele só piora o peso? Não sei se vocês sabem, o pé é a última parte que controla o nosso peso. Se você ganhar 20 quilos a mais, o seu pé vai ter 20 quilos a mais pra ter que aguentar enquanto ele tá fraturado. O Pelicans precisava desse controle mais rígido com ele, porque sem ele, o Pelicans era muito pior em quadra. Sem contar que o Pelicans estava montando um time para o Zion jogar. Todas as peças que vinham de fora era para complementar o jogo e dar apoio para ele em quadra. Enquanto na realidade ele ia perder mais uma temporada porque o maluco não para de comer. Agora, ser pesado, pelo que eu já vi de outros jogadores, não é um grande problema se você souber controlar. Eu tô comparando ele com o Shaq até agora, e ele teve 4 títulos da NBA. Mas o Shaq usava o peso ao seu favor, ele não ficou tantos jogos fora no Lakers e estava presente nos momentos mais importantes. E mesmo ganhando 3 títulos junto com Kobe, as pessoas ainda falavam que se ele fosse um pouco mais determinado e treinasse um pouco mais, eles poderiam ter ganhado muito mais do que 3 títulos. O Zion tava passando toda essa novela como um novato, perdendo sua 3ª temporada da NBA e ganhando 20 quilos da noite pro dia. Enquanto o Shaq usou o peso dele como uma arma, o Zion usou o peso dele como uma arma, carregou, puxou o ferrolho e botou na boca. E se você acha que eu tô falando besteira... Pô, mas calma aí, beleza, eu entendo. Mas o Zion recentemente... Pô, naquele jogo que ele jogou no play-in, ele não tava com esses 20 quilos a mais, tava? Contra o Golden State, não foi? Caralho, mas ele ganhou 20 quilos em 4 meses? Não é possível, mano. Pô, eu não posso acreditar. O próprio Zion Williamson falou pro Gilber Arenas no podcast dele que é difícil controlar essa tentação que ele tem, principalmente agora que ele é rico, ele fica com muita vontade de aproveitar toda a comida que ele pode. Ele só foi pisar em quadra de novo na temporada 2023. É que ele tem problema real com a comida, mano. Toda essa pressão sobre o peso dele valeu a pena, porque finalmente o Zion tava no melhor físico da vida dele. Ele jogou 70 jogos nessa temporada, quase conseguiu jogar a temporada inteira. Todas as pessoas que estavam criticando ele deram parabéns por ter conseguido superar essa adversidade. Ele não só conseguiu se manter presente nos jogos, como o Pelicans conseguiu ir pros playoffs. Eles acabaram sendo eliminados na primeira rodada por aquele time super jovem, que finalmente mostrava sinais do elenco super promissor que eles têm hoje em dia. Uma eliminação que eles sofreram sem o Zion, porque no jogo de play-in contra o Lakers que eles venceram, o Zion machucou a coxa mais uma vez. Mas pelo menos o Zion finalmente estava bem. Finalmente o elenco tava se encaixando. Aí, isso é o que eu falei, né? Tudo parecia que o futuro desse time ia ser brilhante mais pra frente. Eles conseguiram chegar nos playoffs mesmo sofrendo no play-in. No ano anterior, nem isso eles conseguiram. Porém, essa nova lesão na coxa iniciou mais um capítulo na vida de Zion. A lesão que ele teve na coxa piorou e o tempo estimado que deram pra ele voltar foi mudado pra indeterminado. Coincidentemente, a mesma coisa que aconteceu com o pé dele quando ele ganhou 150 quilos. E com status de indeterminado sobre a lesão dele, sem nenhuma previsão de quando ele pode voltar, tudo indica que parrudo é a palavra, ele pode perder a temporada atual de novo. E o que voltou a preocupar todo mundo, que faz essa lesão da coxa ser um novo capítulo do drama do peso dele, é que ele postou um vídeo fazendo uma tatuagem nas costas, que talvez você já tenha visto, a maioria das páginas de basquete no Insta postou esse vídeo da nova tatuagem, e preocupou muitas pessoas, porque não só parece que ele ganhou uns quilinhos de volta, ele tá mais parecido com o físico em New Orleans, na época do Summer League, que ele parecia um papai, do que o shape atlético que ele tava no início dessa temporada que ele fez 70 jogos. Como pra piorar as coisas, ele simplesmente colocou um take de comida e um vídeo de tatuagem. A sua carreira toda você sofre porque os caras falam que você não fecha a boca pra parar de comer, e um vídeo sobre tatuagem e você coloca uma comida que não tem nada a ver sobre tatuagem. Tu tá pedindo pra sofrer bullying desse jeito. Mais uma vez, o Zion dele pode perder mais um ano da sua carreira por causa de lesão, e mais uma vez o peso dele volta a assombrar ele como possível... Caralho, esse piquezinho aqui é piquezinho de pesado. Mais uma vez... Eu sei porque eu sou pesado. O peso dele volta a assombrar ele como possível problema. Até porque se você vê como ele se lesionou no play-in, não foi nenhuma jogada absurda ou um contato muito forte. Ele simplesmente estava correndo no ataque e se machucou. Parece muito uma lesão que a coxa dele simplesmente não aguentou o tranco de correr. Não aguentou, mano. Não aguentou o peso. Que estão sedentárias, por exemplo, e voltam a fazer um exercício físico muito forte do dia pra noite. Não tô falando que é o caso dele porque eu não sou médico, mas eu tô trazendo possibilidades. Principalmente quando a gente vê que ele ganha uns quilinhos aí durante essa lesão. E eu sei que quando você tá machucado,
machucado, fica mais difícil ainda continuar no físico que você tá. Principalmente uma lesão na perna, que tira a possibilidade de você fazer a maioria dos exercícios físicos que tem. Mas se você ouviu falar em uma parada chamada dieta, você consegue pelo menos manter o seu peso controlando o quanto você come. E para um atleta que é milionário, estrela do time, com acesso a todos os profissionais possíveis, caralho, porra, é difícil defender, Zion. Desculpa para aparecer com mais peso nesse período que ele tá machucado, que não seja falta de disciplina. Mesmo que possa haver uma falha do time de acompanhar o peso dele nesse processo, ele mesmo por vontade própria tem condições de arranjar um profissional. E se a lesão indeterminada dele for alterada para fora da temporada definitivamente, e ele mais uma vez aparecer com 150 quilos igual quando fraturou o pé, pode ter certeza que o cenário da carreira dele vai piorar muito mais do que na época que ele fraturou o pé. O Pelicans... Pô, agora deixa eu levantar uma discussão aqui. Recentemente, pra você que não acompanha, você que é do futebol, né? Deixa eu boa noite aí. Recentemente, até onde isso é verdade, que nós temos o único torcedor do Pelicans no chat aí, aparentemente, o Pelicano de Nova Orleans, que é o Rio de Janeiro dos Estados Unidos, falou que ele tá disponível pra troca. Procede isso, não? Não sei se isso veio do Pelicans, legal, né? Mas, enfim, muito se diz, né? Até onde é verdade, até onde não é, não sei. Insistindo em manter ele no time, pela cláusula ele já poderia ser dispensado, que faria dele a primeira escolha na história da NBA a simplesmente ser dispensado pelo time que escolheu ele, o que seria completamente vergonhoso, sendo que a questão aqui é justamente o peso e não nenhum outro problema de doença ou psicológico. Pois é, mano. Sair do batido em todo mundo do time. E ele é bom, né? Talento tá lá, né, mano? Isso que é loucura, mano. Tem a ganhar. Se ele pesado do jeito que já é, joga absurdamente, imagina se ele conseguisse emagrecer, perder 5 quilos que seja. Não só a lesão dele poderia recuperar mais rápido, como ele poderia ser mais imparável ainda. Mas o ciclo que a gente vê, infelizmente, é esse, dele se machucar, ficar um tempo fora e ninguém tem ideia de quanto tempo ele vai levar pra se recuperar e aparecer com uma pancinha maior do que antes. Pô, mas peraí, agora, pô, acho que ele não levantou essa discussão aqui que deveria, né? Eu acho que é bem óbvio, na verdade, até o que eu vou falar. Pô, será que a compulsão dele, que deve ser compulsão, né? Só pode, não sou da área da saúde, mas deve ser. Se dá pelo fato dele ter muita lesão e ele desconta na comida, mané? Ou, assim, é só cara de pau mesmo que ele tá comendo traquinas todo dia? Tudo bem, com traquininha de morango. É um traquininha de morango, né? Um traquininha de morango tomando tá ligado? Um Guaravita. Todo dia, tá nem aí. O psicológico já foi pro caralho já? Nescauzinho? Antes. Eu espero que esse problema não se repita novamente para o Zion. São 5 anos de NBA onde ele só jogou 2, somando todas as partidas que ele teve na carreira. E ele tem um futuro brilhante pela frente que já foi atrapalhado pelo início da carreira e pela aquela fratura no pé. Agora que ele teve uma segunda chance, olha isso, cara, pra todo mundo que ainda tem jogo, o mínimo que ele pode fazer é ter uma atenção com isso e não passar por esse ciclo novamente, para literalmente não comer a sua saída da NBA. Ele estava destinado para ser o novo LeBron James depois que o hype dele é absurdo. Foi absurdo. Mas 5 anos depois, o jogo dele em quadra traz menos preocupação do que o jogo dele na cozinha. Eu espero que o Zion consiga voltar à sua carreira, o que todo mundo esperava no início dela. E, sinceramente, tudo que eu desejo agora é que você se torne um membro do canal. Se você ficou até aqui, se você já viu outros vídeos meus, ou se você gostou desse vídeo, por bom canal do meu mano. Você ajuda mais vídeos como esse a acontecer. E se você tá até aqui, eu imagino que você tenha gostado do vídeo. E se você está até aqui, você é obrigado a se inscrever nesse canal. Bom vídeo, hein? Do jeito que esse cara fala vídeo, parece que ele tá torcendo tanto. É porque tem que capturar, né, Franklin? Tem que capturar a atenção do... Tem que transformar a parada em algo, né?